Antes de começar, eu quero, antes de tudo, que você respire fundo por um segundo. Se você está aqui é porque, por algum motivo, a vida te trouxe até aqui. E se te trouxe até aqui, talvez seja porque você esteja cansado de pagar renda. Quem sabe você está cansado de estar morando numa casa e o senhorio pediu essa casa. Você tem que ficar desorientado, pensando onde é que você vai colocar a sua família. Quem sabe você entende exatamente que pagar renda é o mesmo que colocar dinheiro em um saco furado, porque esse dinheiro nunca mais volta para você. Ou talvez você seja uma pessoa aguerrida, uma pessoa que de fato entende que você precisa ter o seu lar, precisa ter a sua casa própria, até porque eu desde miúdo, eu já ouvia meu pai dizer que quem casa quer casa, a gente cresce, obviamente a gente já tem aquela necessidade de ter um lar, principalmente quando a gente constitui família. Então, talvez você chegou até aqui por algum tipo de necessidade, ou quem sabe porque você me viu aparecer na tela do seu telemóvel, ou por alguma rede social, dizendo que, de fato, é possível você conseguir comprar sua casa própria. E o interessante disso tudo é que, por algum motivo, você acreditou nisso, e eu acredito junto com você, porque, de fato, isso é possível. E a gente está iniciando a nossa primeira live oficial, então, boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui numa trajetória que talvez seja o início, que pode ser o marco da sua vida, o divisor de águas para a sua vida. E pode ser, de fato, aqui o reinício de uma nova história para você. Comenta aí, por gentileza, de onde você está falando. Vou pedir novamente, que eu não sei quem estava e quem não estava, mas comenta aí de onde você está assistindo, se você está daqui de Portugal ou está de algum outro país. Eu quero, no decorrer dessa live, eu vou aqui apresentar alguns depoimentos, para não ficar apenas em minhas palavras, porque a gente já ajudou centenas de famílias no decorrer dessa caminhada e, de fato, eu passei algum tempo coletando, alguns dias, agora para trás, coletando alguns depoimentos de pessoas que eu ajudei a comprar casa, porque são tantas que não dá para pegar o depoimento de todas, Mas eu tive depoimento de algumas, tem alguns ainda mandando depoimento, e talvez a gente suba esses depoimentos em uma outra oportunidade. Mas pronto, para quem não me conhece, eu sou o Clério de Paula. Estou no mercado imobiliário há mais de 19 anos e entre Brasil e Portugal, nesse meu tempo. E no Brasil eu fui coach, fui formador de outros consultores imobiliários. Eu tive 2 escritórios, um escritório de empréstimo e tive um escritório no segmento imobiliário. Tive mercearia também. E no decorrer dessa trajetória, fui campeão de venda pela maior empresa da América Latina, chamada MRV Engenharia, isso em 2014, no Norte Fluminense do Rio. Estou falando exatamente de Macaé, Rio das Ostras e Campo dos Goitacazes. Enfim, nesse ano de 2014, eu tive a felicidade de conduzir quase 100 famílias a pegar a chave do seu imóvel. Ou seja, muitas dessas famílias deixaram de pagar renda e passaram a ter a sua casa própria. Muitas dessas famílias tiveram a felicidade de ter o sonho realizado, isso só em 2014. Mas no decorrer desses anos, eu levei muitas famílias a conquistar a sua casa própria, ajudei muitas famílias a conseguir, de fato, realizar o sonho da casa própria. E talvez hoje seja a sua oportunidade. Talvez hoje você possa, de fato, concretizar esse sonho também. Ok? Então, eu queria soltar aqui um testemunho para que você consiga entender que, de fato, isso é possível, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, mas como no momento a gente está focado em Portugal, não importa de onde você está, ou não importa se você hoje realmente está vivendo em Portugal ou está vivendo no seu país, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre a garantia pública, a gente vai falar sobre o crédito de habitação, tanto para portugueses quanto para estrangeiros, portugueses que moram aqui em Portugal, que têm suas residências aqui, como portugueses que estão a viver em outros países, que estão, de repente, em França, que estão em Londres, enfim, porque temos portugueses aqui de Portugal que está espalhado também pelo mundo e às vezes tem dificuldade de saber como proceder para comprar uma casa aqui. A gente vai falar também sobre estrangeiros, brasileiros, angolanos, enfim, que estão ainda em seus países e como essas pessoas fazem, de fato, para poder comprar uma casa aqui. Quando eu digo comprar, eu estou falando usando crédito habitação. Porque para você comprar uma casa a pronto pagamento, a gente sabe que isso não é tão complexo. Tem suas complexidades, é óbvio, mas não é a mesma complexidade que existe numa compra usando crédito. Mas eu quero que você entenda que independente de onde você está, se você mora em Portugal, ou se você vive fora, ou se você é de um outro país, existe a possibilidade de você
comprar uma casa em Portugal usando crédito habitação. E o melhor, existe a possibilidade de você comprar essa casa com ou sem entrada. E é sobre isso que vamos falar na noite de hoje, ok? Eu quero soltar aqui o testemunho de um jovem chamado João Miguel. Encontrei esse jovem, conheci esse jovem no ano passado, em setembro, e pronto. João Miguel foi um jovem que eu conheci em setembro, mas quando foi em fevereiro ele já estava com a chave da casa dele nas mãos. Ora, boa tarde, o meu nome é João Miguel. Eu conheci o Clério em setembro de 2024, por causa de uma casa que ele tinha. Depois, pronto, a casa não deu. Entretanto, ele apresentou-me a casa que eu tenho hoje, ok, na altura ainda nem estava sequer nos sites do Idealista e etc. Ele mostrou-me a casa, pronto, fiquei com interesse. Na altura não tinha dinheiro sequer para comprar a casa, mas fui ver na mesma. Fui na fé e pronto. E entretanto, depois ele perdeu o contacto, mas depois eu voltei a ligar para ele e disse: Clério, tens a casa? Ele disse: João, nem vais acreditar. E assinasse a PCV, ia tudo, o cliente saiu, a casa está de novo disponível. E eu disse: olha, Clério, eu fico com a casa. Na altura, pronto, isto em novembro, para aí, e pronto, entretanto, fomos falando. Claro que houve coisas no meio do processo, que houve dificuldades, mas isso em qualquer parte há, infelizmente, em qualquer lado há dificuldades. O processo não é fácil, mas eu sei que o Clério estava lá sempre para mim. O Clério estava sempre lá, cada vez que eu ligava, chateava. O Clério, vê lá isto, vê lá aquilo. Ele estava lá pronto para mim, eu sei. Hoje, graças ao Clério, tenho o meu apartamento, o meu T3. Graças a ele, claro. E o Clério, além de vender casas, ele vende sonhos, que é o mais importante, porque o meu sonho é ter uma casa daquela. E ele sabe, porque na altura estava a vir o meu segundo filho, então precisava de uma casa maior e a responsabilidade era mais ainda, claro. Mas graças a Deus e ao Clério, que ele ajudou-me muito, consegui a minha casa e também o meu sonho, claro. E neste momento estou lá a morar com a minha família, tranquilos, espaço para todos e pronto. Agradeço ao Clério por tudo. Ele é meu amigo, além de ser eu cliente dele, ele é meu amigo e eu amigo dele. Portanto, estamos cá para o que for. Clério, um grande abraço para ti, irmão. João Miguel foi um jovem que eu conheci em setembro, como ele falou aí, como vocês viram, e graças a Deus o processo deu tudo certo. Ele está super feliz porque estar na casa dele, com a família dele, né, o outro filhinho dele já nasceu, então são 2 que ele tem, e está super feliz. E como a maioria dos meus clientes, 90% dos meus clientes acaba se tornando amigo, não foi diferente com o João Miguel. Se tornou um amigo, a gente está sempre se falando de vez em quando e tal, para saber como é que está a vida, enfim. E é isso, a vida não para e as pessoas que eu acabo atendendo e ajudando, prestando consultoria no mercado imobiliário, tem pessoas que estão me acompanhando há quase 20 anos, nesse tempo que eu estou no mercado. Isso é fruto do bom trabalho que a gente tem feito e é isso, quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente se dedica, quando a gente faz com amor, é isso que vai acontecer. Acaba se tornando uma relação, até porque eu sempre acreditei que essa questão de venda, isso é relacionamento, né? Porque assim, quando eu cheguei nesse mercado, há muitos anos atrás, o que me preocupava, eu quis sair do mercado exatamente porque parecia que venda era uma forçação de barra, era você levar as pessoas a comprarem a qualquer custo, a qualquer coisa, mas não. Eu entendi que podia ser diferente. No meu aprendizado no início, eu entendi que tudo isso é questão de relação e imóvel é uma necessidade mútua de todas as pessoas. Não tem como a gente viver sem morar, compreende? Então, aqui entra uma questão que é diferente. Alguns amigos meus empresários perguntam: Clério, por que você ainda atende? É exatamente porque eu amo o que faço. Eu amo tanto o que faço que eu estou há quase 2 décadas levando pessoas a pegarem a chave das suas casas nas mãos, e isso é tão gratificante, isso é tão tremendo, é tão extraordinário que, de fato, eu me vejo com dificuldade de me afastar do campo. Criei novas modalidades, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas realmente eu amo o que faço, porque não tem preço. Você vê uma família que às vezes está atravessando momentos difíceis, uma família que às vezes não acredita que pode, de fato, ter a casa própria, pegar a chave da sua casa nas mãos. Mas pronto, eu falava da minha trajetória em relação ao Brasil, cheguei em Portugal mais ou menos 6 anos atrás e, obviamente, eu vim para Portugal para fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. O que eu fazia no Brasil?
era exatamente conduzir pessoas a realizar o sonho da casa própria. E aqui em Portugal, eu cheguei nessa mesma missão. Então vim para Portugal para trabalhar pela Remax na época e fiquei um tempo na Remax, depois fui para a KW, que eu também fiquei um tempo. Fui premiado nessas duas empresas também, levei muitas pessoas a conquistarem as suas casas enquanto estava nessas empresas, mas sou fundador da CRC Imóveis em Portugal, onde continuo levando pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Compreende? Então, assim, hoje a realidade é o quê? Que você está prestes a entender que, de fato, se você ainda não compreendeu que pode comprar a sua casa, eu quero deixar bem claro que você pode comprar a sua casa. Como eu falei já, não importa se você é português, se você é imigrante, se você escolheu viver aqui em Portugal legalmente, você é digno de ter o seu lar, sendo você português ou não. Se você é residente nesse país incrível e você está feliz nesse país, obviamente, você é digno de ter o seu lar e você pode comprar a sua casa porque existe mecanismo para isso. Embora muita gente não fale abertamente, por quê? Porque a realidade é o quê, meu amigo? O banco, ele não está preocupado se você sabe ou não comprar a sua casa. O banco, ele vende dinheiro. Se a gente falar das imobiliárias, elas vendem imóveis. E o governo não vende informação. O governo liberou a garantia pública, a gente vai entrar aqui para falar sobre isso agora, ok? Para jovens até 35 anos. Mas o governo não está preocupado se você está ciente, se você tem acesso a essas informações ou não, por quê? Eles não vendem informações, não estão preocupados se você tem essas informações ou não. Então o que a gente está fazendo aqui é exatamente esmiuçar essas informações para que você consiga ter acesso, para que você consiga entender que de fato existe um caminho, existe um passo a passo. Então, como eu disse, algumas pessoas talvez chegaram nessa live porque pode ter tentado comprar a casa e teve ali o seu crédito recusado, não conseguiu. Em vez em quando entra alguns haters lá nas minhas redes sociais para falar algumas coisas. Alguns, com todo respeito, são meros babacas, desculpa. Okay? Mas tem outras pessoas que eu sei que são pessoas frustradas, outras estão tristes, que estão, por algum motivo, não deu certo o processo dela, porque talvez pegou um profissional errado, teve o acompanhamento de um profissional que não era qualificado e não passou as informações certas, ou talvez essa pessoa não estava preparada para executar essa compra. Eu sei que tem muita gente que está machucada, que está ferida, e às vezes vai lá até faz um comentário, às vezes chato, que, enfim, indigno, porque não tem conhecimento de causa, não sabe quanto tempo a gente está lá botando nisso e ajudando vidas, e a pessoa vai lá e faz um comentário desse tipo e tal, mas a gente releva por quê? Eu sei que alguns só estão feridos, porque, infelizmente, tiveram acesso à pessoa errada e não tiveram acesso às informações certas para poder concretizar o sonho da casa própria. Mas se você caiu aqui, mesmo que seja de paraquedas, talvez hoje seja a sua chance, talvez hoje seja o marco da sua vida, seja exatamente o divisor de águas para você, para que você de fato conquiste a sua casa própria. Ok, eu quero falar com vocês agora sobre essa questão aqui. Uma das possibilidades que existe e a mais usada no decorrer do ano de 2025 para comprar um lar, para ter a casa própria, foi exatamente a garantia pública do Estado para jovens até 35 anos. Então, se você tem até 35 anos, se atenta para o que eu vou dizer agora, porque depois eu vou falar sobre as outras modalidades, possibilidades que existem. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quem é que pode usar ou usufruir da garantia pública? Desculpa dar as costas, porque preciso olhar para o ecrã e a gente teve que improvisar isso aqui. Na próxima, a gente pensa que isso vai ser na parede. A gente vai usar, de repente, um retroprojetor, alguma coisa do tipo. Mas assim, então se a gente reparar, ó, com a garantia pública, o Estado pode conceder uma garantia pessoal à instituição de crédito com vista à viabilização de concessão de crédito à habitação própria e permanente para jovens até aos 35 anos. Para jovem até aos 35 anos. Primeiro ponto, ok? Porque eu vou entrar aqui no direto, ter entre 18 e 35 anos e tal, a gente vai falar sobre isso. Mas ok, para jovens até aos 35 anos. Quando a gente fala para jovens até aos 35 anos, onde é que entra a confusão aqui às vezes? É que muitos desses jovens estão casados. E nem sempre o casal, o cônjuge, os dois têm 35 anos. Às vezes, o senhor tem 34 anos e a senhora tem 36 anos. Como é que funciona? Aqui entra algumas complexidades que as pessoas não sabem como proceder quando acontece isso. A realidade é que se esse casal jovem, um tem 34 anos, ou 35, ou 33, não importa, e o outro já tem mais de 35, ou seja, tem seus 36, 37, esse casal, infelizmente, eles estão fora da garantia pública.
O casal em si, como casal, eles não podem usufruir da garantia pública, por quê? Já está fora do primeiro requisito, ter até 35 anos. E se um dos dois não tem 35 anos, infelizmente quem tem menos de 35 anos está sendo penalizado pelo outro, porque é um casal. A gente está falando aqui de uma vida única, né? Que se tornaram uma só pessoa, claro, isso vai depender do regime de casamento, ok? Se a pessoa estiver casada no regime de separação total de bens, por exemplo, então, enfim, elas têm vidas independentes. Nesse caso aqui é outra história, não é a realidade da maioria, ok? Então, esse casal não poderia comprar. Não, Cléber, a princípio não. Esse casal, ele tem o direito aqui de quê? De usar o MT e o IS, que são os impostos mais caros na compra de imóveis aqui em Portugal, e a gente está falando de imposto muito caro, dependendo do valor do imóvel, e esse casal vai ter a felicidade de usufruir de 50% de desconto, de isenção desses impostos. Por quê? Se os dois tivessem 35 anos, obviamente os dois iam poder usufruir da isenção dos 100% do IMT e o IS. O casal, então, vai ter 50% de isenção na questão do IMT e do IS. E o outro meio, Clério? O outro meio é óbvio que muitos casais não são casados legalmente, eu digo, no papel. Tem muita gente que mora junto. Então, a maioria. Tem gente que está lá com a união de facto certinho, registrado. Está complicado, porque de fato estão a vida junto. Declara o IRS junto. Então, se vai comprar um imóvel, vai comprar junto. Quando se trata de crédito de habitação, principalmente, vai comprar junto. Agora, um casal que vive junto. Estão a viver juntos há 5, 6, 10 anos, há 8 anos, sei lá. O que muda? O que muda é que um desses cônjuges, se ele tem 34 anos, ele pode comprar, executar a compra sozinho, porque não tem nada que mostre ou que prove que eles são casados. Nesse caso, ele consegue, então, usufruir da garantia e comprar sozinho. Qual é a parte complexa aqui? É que vai ter que ser usada apenas a renda dele, os rendimentos dele. E o que diminui, então, o poder de compra, faça aí a taxa de esforço e tal. Mas é possível, Cléber? Claro que é possível, porque senão um jovem que não é casado não compraria. Ok? Então esse é o primeiro ponto que gera muita dúvida. Qual é o segundo ponto aqui? É o seguinte, eu falei ter entre 18 e 35 anos, então se tiver mais de 35 anos, se for cônjuge, infelizmente, está fora. Ok? Os rendimentos não podem ultrapassar o 8º escalão do IRS, ou seja, aos 83.696 euros. Estamos falando de 2025. Ok? Então, tipo, se a pessoa tem um rendimento que está acima desse valor, esquece que ela também não pode usufruir da garantia pública. Ela pode comprar por outras modalidades. Não por essa. E o fator de você não poder usufruir da garantia pública não significa que não tem outros meios para você comprar. A gente vai falar sobre isso mais à frente, ok? Aqui a gente está focado, por enquanto, na garantia pública. Passou daqui, não pode, ok? Não ser proprietário, enfim, total ou parcial de algum imóvel. Você tem um pedacinho, uma fração. Herdei com minha irmã ou com alguém 20%, 10% de um imóvel. Não pode. Okay? Se quiser usufruir da garantia pública, existem meios de você abrir mão dessa parte que te pertence, porque às vezes é muito pouco, não vale a pena. Tem como você abrir mão antes de usufruir a garantia e depois recorrer a essa garantia pública. O crédito tem que ser destinado à compra da primeira habitação própria e permanente. Logo, o que isso aqui está dizendo? Você não pode comprar essa casa como habitação secundária. Claro, vou comprar e vou meter no mercado de arrendamento. Pode? Não, você tem que comprar para morar. Para usar, obviamente, cada um vai fazer com o seu lar o que quiser. Okay? Eu estou dizendo as regras. Como é que as regras funcionam? A gente sabe que nem tudo vai ser cumprido como se pede aqui. Tem gente que vai comprar e vai arrendar essa casa de alguma maneira. Enfim, é outra questão. Cada um com o seu segmento de vida, com o seu projeto de vida. Mas é o que o governo está propondo? Não. Por quê? Porque a intenção do governo, a priori, é que, de fato, essas pessoas vivam aqui, residam aqui, fiquem aqui. Porque esse incentivo do governo é exatamente para manter os jovens aqui no país. Até porque a gente precisa de força jovem aqui. Entende? Porque para isso continuar funcionando, a gente precisa das nossas crianças e dos nossos jovens. Se os nossos jovens ficarem se formando e indo embora daqui, chega um ponto que a gente não tem... O governo sabe disso. Então, tudo isso aqui foi formatado. Foi pensado para exatamente o quê? Para manter, ajudar os nossos jovens a continuarem aqui ou voltarem para cá. Compreende? Então, aqui, a intenção tem que ser para quê? Habitação própria e permanente. O valor do imóvel não pode ser superior a 450 mil, ou seja, o imóvel de 460 mil também já está fora. Aqui eu poderia falar de regiões e tal, mas vamos se ater aqui. Valor máximo do imóvel, 450 mil. Não... aqui é um caso que é muito interessante isso que eu vou dizer agora.
preste atenção nesse ponto. Porque todos os dias eu falo com pessoas, como eu presto consultorias, e assim, e tem detalhes que são simples, mas muita gente não percebe. Eu vou te dar uma dica aqui crucial. Olha só isso. Não ter dívida, as finanças ou a segurança social. E é claro, nem dívida pessoal. Se você, de alguma maneira, está sendo cobrado por alguma instituição, mesmo que seja privada, e isso de repente chegou ao conhecimento dos órgãos públicos, ou até mesmo o banco, quando puxar lá uma certidão de não dívidas e tal, se constar com alguma dívida, obviamente o banco não vai querer emprestar dinheiro para alguém que já está devedor no mercado, compreende? Porque o banco vive de emprestar dinheiro e não vive de vender casas, entenda isso. Então, se você tem alguma dívida, que seja as finanças, a segurança social, Clério, eu posso comprar? Pode. É o momento de você comprar? Não. Então, poder comprar e não ser o momento são duas coisas diferentes. O que eu preciso fazer? Você sempre vai poder comprar. O que você precisa? É entender o tempo certo, é o time da sua compra. Se eu estou com dívida, o que eu vou fazer? Eu vou regularizar essas dívidas. Eu vou dar um tempo também, porque não vale a pena, eu paguei um montão de dívida agora há um mês atrás, por exemplo. Mês que vem, eu já vou ter o meu processo de compra. Não faça isso. Entende? Então, todas as vezes que alguém senta comigo, que vem recorrer à minha consultoria, eu vou o quê? Eu vou desenvolver um planeamento para essa pessoa seguir, um passo a passo, para ela entender qual é a maneira certa. Por que a maioria dos casos que eu atendo são assertivos? Porque muitas dessas pessoas conseguem, de fato, usufruir de uma satisfação e de concretizar, de fato, o seu projeto, o seu propósito e realizar o sonho da casa própria. É a questão da orientação certa, porque todas as pessoas, desde que você trabalhe, consiga comprovar os seus rendimentos, ok? Você tem uma vida ativa no campo de trabalho, obviamente, você pode comprar a sua casa. Se você tem capacidade de pagar 1.000, 1.200, 1.300, eu subi alguns vídeos falando sobre os últimos arrendamentos que eu fiz nos últimos meses, que girou de imóveis entre 1.200 a 2.500 euros, dos imóveis que eu arrendei. Tem imóvel muito mais caro por aí. Então tem imóveis na linha de Cascais, por exemplo, arrendado a 5.000, 6.000, 7.000, e a gente sabe que tem coisas que... Estou falando de coisas normais, ok? Não estou falando de coisas de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil arrendado, que existe. Não estou falando sobre essas coisas, estou falando de vidas normais, réis mortais. Tem imóveis arrendados em Cascais por 7.000 euros. Entende? Mas estou falando aqui de pessoas normais do dia a dia. Eu, particularmente, nos últimos meses arrendei casa entre 1.200 a 2.500 euros. Você tem noção disso? Se você pode pagar 2.500 euros de renda, meu irmão, por que você não compra a sua casa? Entende? Aí aqui entra vários fatores, entende? Porque há quem pregue a teoria de que é melhor arrendar uma casa do que comprar. Isso é verdade, Clério? Não, esquece isso, meu amigo. Se você tem mais de 1,5 milhão na conta, por exemplo, eu diria para você, arrenda uma casa. Entende? Porque eu posso arrendar uma casa, por exemplo, e pagar, sei lá, 5 mil. Mas quanto é que esse 1,5 milhão me retorna com alguns outros tipos de investimento que existe? Olhando por esse prisma, sim. Mas é a realidade da maioria? Não. Então esquece esse negócio de que é melhor arrendar do que comprar. Isso nunca foi verdade. Entende? Por quê? Eu vou falar um caso aqui. Tem um cliente de Londres que eu vendi um apartamento no ano passado. Eu vendi para ele ali em Amora. O William Almeida, gente boa demais. Vai subir, vai enviar um depoimento dele também. Eu vendi uma casa para o William. O William tinha 24 anos na época. A esposa estava grávida também, já teve um filhinho e tal. E o William, ele comprou essa casa, meteu no mercado de arrendamento. Essa casa está arrendada por 970 euros e o William paga 400 e tal euros de prestação. Aí você vai me dizer que é melhor arrendar do que comprar? O que eu estou te dizendo é que o William financiou uma casa, o arrendamento paga esse financiamento para ele e ainda coloca dinheiro no bolso dele. Compreende, gente? Como é que alguém pode dizer que é melhor arrendar do que comprar? Quando, na verdade, o William comprou uma casa financiada e está fazendo dinheiro com ela. Ela se paga e ainda sobra dinheiro para entrar no bolso dele. Entende? Isso é inteligente. Isso é ser. É claro, tudo isso é com orientação certa, porque tudo isso foi pensado. A gente sentou, conversou, orientei da maneira certa e ele entendeu como é que é esse game, como é que é esse jogo.
Ok, pessoal? Então, deixa eu esclarecer só mais uma dúvida aqui na questão da garantia pública. A gente não vai falar de tudo, porque seria muita coisa, e eu vou me ater só àqueles pontos que eu julgo ser mais importantes para vocês, que tem gerado muita dúvida em relação às perguntas que eu ouço lá, que me chega, que, tanto nas redes sociais, quanto também no dia a dia aí por clientes, né? E logo após isso eu quero subir um testemunho aqui que é muito interessante, porque eu falei de um jovem de menos de 35 anos. Talvez você tenha 50, 60, sei lá, e está pensando, também é um jovem, foi fácil vender para ele, né? Não, vou te mostrar que isso não é bem assim, ok? Então, assim, na realidade, quero só tirar mais uma dúvida aqui para a gente entrar em outro ponto. E a dúvida é o seguinte. Clério, eu sou português, vivo aqui em França e eu quero recorrer à garantia pública. Você não tem ideia de quantos clientes eu atendi de Londres, de França, de Espanha aqui ao lado, eu falei de Londres, mas do Reino Unido, porque de alguns outros pontos às vezes, mas cliente, não, de Angola eu atendo bastante sempre, mas não, é da Europa também, mas pronto, as pessoas estão, Luxemburgo. Então assim, as pessoas estão a viver lá, são portugueses, ok? Mas em algum momento da vida foram embora para lá, uns estão há 4 anos, há 2 anos, há 3, há 5, aí tem casos diversos, mas jovens, que diante dessa oportunidade que surgiu, eles querem aproveitar essa oportunidade no país nativo deles, de origem, é claro, porque às vezes a gente está fora, mas a maioria de nós um dia pensa em voltar para sua casa. Outros não, mas muitos deixou família, deixou parentes, e às vezes a saudade é muita, as pessoas seguem um propósito, depois acabam regressando. Alguns, de repente, não sei, mas muita gente faz isso. Então, assim, essas pessoas me ligam muitas das vezes, fazem contato porque eles querem saber, querem comprar, mas querem usufruir da garantia pública. E a realidade é que, aqui entra um quesito muito interessante, é que se essa garantia é para quem é residente em Portugal, dos seus 18 aos 35 anos, residentes em Portugal. O que significa isso? Ser residente em Portugal não é ter nacionalidade portuguesa, são duas coisas diferentes. Talvez você seja português, mas vive fora. Se você vive fora, você trabalha fora, se você declara, entrega o seu imposto de renda, sua declaração de IRS é feita lá no seu país onde você está a viver, você se tornou residente naquele país. Nesse momento eu estou residente em Portugal. Sou brasileiro, não percebe? Mas onde é que eu sou residente? Eu não sou residente no Brasil. Eu sou residente aqui. Então, se surgir um programa lá no Brasil para residentes brasileiros, eu não me enquadro nesse programa. Por quê? Porque eu não estou residente no Brasil. Eu sou brasileiro, mas estou residente em Portugal, entende? E os portugueses que estão a viver fora, eles são portugueses, mas estão residentes nos seus países de origem, ou nos seus países para onde migraram, e esse programa é para residentes em Portugal. Logo, ele não consegue comprar dentro dessa garantia. Existem outros meios para ele comprar? Existe. Mas com a garantia pública, se ele está a trabalhar fora, viver fora e receber fora, tem aqui alguns pontos. Qual é o ponto, Clério? Estou a trabalhar fora, mas trabalho por uma empresa portuguesa. Estou a trabalhar fora, mas minha morada fiscal continua em Portugal. Estou a trabalhar fora, mas continuo recolhendo a minha declaração, continuo entregando em Portugal. E é outra história. Por quê? Apesar de você estar a trabalhar fora, você continua residente em Portugal. Aí você poderia recorrer. Clério, mas eu sou estrangeiro, sou angolano, sou brasileiro, sou de Cabo Verde, sou da Ucrânia, enfim, não importa, sou de França, estou a viver em Portugal, sou residente em Portugal, posso usar a garantia pública? Claro que pode, desde que você consiga comprovar os seus rendimentos, desde que você, óbvio, né, que isso aqui o que tem? Tem aqui a questão da qualificação do seu perfil. E como é que o banco vai analisar o seu perfil? Cada banco tem um critério diferente. Não são todos os bancos que aderiram. Eu falo melhor disso no projeto que eu estou lançando, que eu vou anunciar ainda hoje. Mas lá eu falo exatamente quais os bancos que você vai poder recorrer a essa garantia. E cada banco tem critérios diferentes. Então, o jeito que o banco A te trata não é igual ao jeito que o banco B te trata, entende? Então, tem banco que lida melhor com imigrantes, tem banco que nem tanto. E está tudo bem. Então, só aqui na empresa a gente tem 12 bancos vinculados à empresa. Por que tantos bancos vinculados? Exatamente para a gente conseguir atender as necessidades dos nossos clientes. Porque esse banco aqui não serve. Por isso que na nossa consultoria o que a gente faz também é orientar a pessoa e encaminhar ela para o banco que faz sentido para a realidade dela. E quando eu digo da realidade, até em questão de nacionalidade.
tem banco que lida melhor com a nacionalidade X, tem banco que nem tanto, e está tudo bem, isso é mercado, meu amigo. Entende? Então aqui a gente não está entrando em quesito que se é pessoal ou não é. Não, isso é mercado. E tá tudo, por isso tem vários bancos. E que bom que tem vários bancos. Okay? Que nem todos são iguais, porque o fator de nem todos ser iguais abre possibilidade para pessoas que às vezes pensam que nem tem possibilidade. Consegue compreender? Então esses eram os dois pontos, acho que no campo aqui da garantia pública, os dois pontos que eu mais recebi dúvidas foi esses. Foi a questão das pessoas, dos portugueses que estão a viver fora, e foi a questão do jovem, do casal jovem, que por acaso eu tenho um caso desse que eu estou em atendimento no momento, estou prestando consultoria, e a menina, por acaso, tem 36 anos e o rapaz tem 34. Felicidade aqui é o quê? É que, de fato, eles não são casados. Eles vivem juntos, né? Moram juntos, não são casados. Então, aqui, a gente conseguiu a aprovação, a pré-aprovação, simplesmente no nome dele. Já está tudo resolvido. A gente, enfim, já fizeram a proposta em uma das casas que eu mostrei a eles, né? E pronto, a gente está aqui, vamos acreditar. Que é o depoimento dele aí também, não vou soltar hoje, ok? Porque senão isso ia estender muito.